Bom dia, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Pessoal, primeiro, segundinhos, envie esse vídeo a outras pessoas para que possam conhecer um pouco mais da palavra de Deus e que possamos estar levando a mensagem de Deus a outras pessoas, mensagem de modo responsável, de modo que glorifica o nome do Senhor. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nada. A gente posta música aqui, posta as palavras. E siga-nos também no A Verdade que Liberta, no Instagram. As palavras de domingo ficam lá. Então, para você ter um conhecimento um pouco melhor e conseguir acompanhar tudo que a gente faz aqui, siga-nos também por lá, tá bom? Hoje nós daremos continuidade ao livro de Juízes, sobre a história de Jefté. Oremos. Pai Santo, Criador dos céus e da terra, Pai que tudo governa, estamos diante do Senhor, Pai, para reconhecermos que só o Senhor é digno de ter o controle das nossas vidas, de direcionar cada um dos nossos passos. Pai, em nome de Jesus, venha edificar-nos essa manhã. Eu te peço para a honra e glória do teu nome. Ajuda-nos, Pai. Dá-nos, Senhor, firmeza. Dá-nos, Senhor, disciplina para servirmos ao Senhor, para buscarmos ao Senhor, para conhecermos a tua palavra mais e mais. Pai Santo, em nome de Jesus, trabalha-nos conforme a tua palavra requer. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, povo de Deus, vamos lá. Então nós vimos no nosso último encontro, né, do domingo de manhã, sobre os juízes. Nós vimos sobre Abimeleque, que era filho de Gideão. E nós terminamos por falar sobre Tola e Jair. Desculpem. Sobre Tola e Jair, que foram os dois últimos juízes sobre Israel até o ponto onde nós chegamos aqui. Vamos lá. Então, Juízes capítulo 10, verso 6. Vamos ler do 6 ao 14. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor e serviram aos Baalins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Como nós falamos na nossa reunião passada, no nosso estudo passado, eles se entregaram a muitos deuses. Verso 7. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. Olha, irmãos, aqui nós vamos ver os deuses em que eles estavam servindo. O que Deus fez? É isso que vocês querem? É isso que nós queremos, não é? Estavam servindo aos deuses errados, então tá bom, então sirva. Então Deus entrega eles nas mãos dos deuses aos quais, na mão dos povos aos quais eles estavam servindo aos deuses estranhos. Isso tem um valor espiritual muito, muito sério para nós. Acendeu-se a ira do Senhor e os entregou na mão dos filisteus e dos filhos de Amon, os quais, neste mesmo ano, vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos, oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim.
e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Os irmãos se lembram que duas tribos decidiram ficar do outro lado do Jordão. Eles disseram: nosso lugar é aqui, aqui tá bom, a gente tem os gados aqui, a gente tem as coisas nossas aqui, que a gente fique por aqui. Então Moisés faz libera isso. Percebe os anos se passando, a história acontecendo. Irmãos, depois leiam, porque não tem como a gente passar aqui, a gente precisa focar na história de agora, mas fazer essas ligações, pegar desde o momento em que eles decidem. Agora, o momento em que os amorreus estão dominando e atravessam o Jordão para lutar contra Judá, começa pelo adoecimento na vida das pessoas que ficaram do outro lado do Jordão. Agora, eles atravessam o Jordão para lutar contra a tribo de Judá, contra a casa de Efraim, de modo que Israel por inteiro fica angustiado. Continuando. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios e os amorreus e os filhos de Amon e os filisteus e os sidônios e os amalequitas e os maonitas vos oprimiam e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Então Deus está dizendo: olha, eu não vou livrar vocês mais, porque vocês são reincidentes nesse erro o tempo inteiro. Verso 14, olha o que Deus diz: ide e clamai aos deuses que escolhestes, estes vos livrem no tempo do vosso aperto. Olha, que o Senhor fale aos nossos corações, irmãos, porque o caminho que eles decidiram um caminho, decidiram servir a alguns deuses, e quando chega o momento de dificuldade, Deus fala: olha, peça que esses deuses te livrem. Né? Então, vamos continuar aqui. Aliás, vamos continuar não. Agora eu digo o que aconteceu. Os filhos de Israel continuaram a clamar ao Senhor e falar: Senhor, tem misericórdia de nós, nós de fato pecamos contra o Senhor, nós vamos nos limpar, nós vamos nos tornar pessoas que de fato serviremos ao Senhor, seguiremos ao Senhor, estamos agindo de modo errado verdadeiramente. Então eles clamam ao Senhor e começam a fazer uma limpeza. Começam a fazer uma limpeza. Eles tiram os seus deuses de dentro de suas casas, do meio do povo de Israel. Eles começam a fazer uma limpeza, a tirar esses deuses do meio do povo. Do povo de Deus, né? E clamar a Deus. De modo que Deus ouve a oração deles, como Deus sempre ouve, né? Graças a Ele, graças a essa grande misericórdia, ao amor que Ele tem por nós, ao amor que Ele tem pelo seu povo. Então, enquanto está acontecendo isso, os amonitas, eles já se congregam para guerrear, porque eles percebem que alguma coisa está acontecendo em Israel. Então eles se ajuntam para poder guerrear. E eles se ajuntam em Gileade. E Israel se ajunta em Mispa para poder fazer essa guerra. Então eles vão atrás de Jefté. Jefté, ele era um homem, filho de Gileade, mas ele era filho de uma prostituta. E quando nasceram seus irmãos, os seus irmãos o expulsaram de diante dele, expulsaram de Gileade e se expulsaram da casa de seu pai, Gileade, expulsaram
da terra de Gileade, expulsaram da casa de seu pai, e ele teve que fugir para não ser morto. Mas ele era um homem valente, ele era um guerreiro. E quando as coisas apertam, o que o povo de Gileade faz? Eles vão até Jefté e falam: Jefté, lute conosco, esteja à frente da batalha conosco, porque se Deus der a vitória para nós através de você, você será o nosso líder, você será a pessoa que irá governar sobre nós, que irá julgar sobre nós. Então Jefté pensa, analisa e fala: olha, tudo bem, eu vou fazer isso, eu vou aceitar a proposta de vocês. Então, se Deus der a vitória através de mim, eu serei juiz, juiz. Desculpa, eu sempre falo de governador. Não é governador, irmãos, é juiz. Serei juiz sobre vocês. Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, Jefté ele vai tentar entender o que está acontecendo. Então ele manda mensageiros para Amon, porque os amonitas já estão ali para poderem atacar Israel. E ele manda mensageiro para o rei dos amonitas e pergunta: por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês querem nos destruir? Então, os amonitas dizem o seguinte: olha, quando Israel saiu do Egito, eles vieram e invadiram a terra dos amorreus e dominaram tudo. Eles tomaram as nossas terras. Então Jefté recebe essa notícia e Jefté retruca e fala: olha, não, manda novamente mensageiros e fala: olha, não foi assim. Não foi assim. O que aconteceu foi: o povo de Israel saiu do Egito, chega próximo das terras de Amon, de Edom, próximo às terras de Edom, e pede ao rei de Edom para passar dentro das terras. E o rei de Edom fala: não, vocês não passarão por aqui. Então Israel continua caminhando, dá uma volta enorme e chega próximo chega próximo do reino dos amonitas. E Deus manda mensageiro aos reis dos amonitas, e os reis dos amonitas também falam: olha, não, vocês não passarão por aqui. Então Israel anda mais e chega próximo à terra dos amorreus. E os amorreus não só não permitiram que eles passassem, mas pensaram: olha, vamos ganhar uns despojozinhos? Vamos sair a peleja contra Israel, aproveitar que ninguém aqui está deixando eles passarem e tal, e vamos sair a peleja contra eles, vamos derrotá-los? Então Israel derrota o povo amorreu, e aí fica com as suas terras. E aí Jefté pergunta: acaso vocês não ficariam com as terras que o seu Deus Quenos te desse? Jefté vai dizer: olha, foi Deus quem desapossou o povo amorreu. Então vamos lá, só repassar isso aqui porque a história tem um pouquinho de nome estranho aqui, mas vamos lá. Israel chega perto do rei, perto dos Adonitas. Desculpa. De Edom. Edonitas. E pede passagem. Não, eles não dão passagem. Caminham e chegam próximo dos
amonitas. Pede passagem, eles falam, não, vocês não vão passar por aqui. E depois chega próximo da terra dos amorreus. Os amorreus não simplesmente disseram, não passarão por aqui, mas nós vamos destruir, acabar com vocês. E aí Deus deu vitória sobre os amorreus. E os amorreus e o povo de Israel habitou e tomou a terra dos amorreus. E agora os amonitas estão falando que irão destruir a Israel, que irão atacar Israel, porque querem a terra que anteriormente era dos amorreus. Então Jefté continua. Ele diz, olha, isso aconteceu há mais de 300 anos e vocês nunca buscaram essa terra novamente. Vocês nunca tiveram interesse nessa terra novamente. E agora vocês têm, que Deus seja o nosso juiz. Se nós estamos errados, se nós estamos agindo de má fé, de maneira torta, que vocês vençam, senão que a gente vença. Que Israel vença, né? É esse grupo de Israel que está ali. Certo. Então Jefté vai para casa e faz uma promessa a Deus. Jefté vai para casa e faz uma promessa a Deus. Ele diz o seguinte. Aliás, agora vamos ler, porque isso aqui é muito, muito caro. Capítulo 11, dos versos 30 a 37. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté foi ao encontro dos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroé até as proximidades de Minate, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim. E foi muito grande a derrota. Assim, foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e danças, e era filha única, e não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostas por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: pai meu, fizeste voto ao Senhor? Faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Irmãos, olha aqui, que seriedade. Ele faz um voto de que a primeira pessoa que sair diante da primeira pessoa que ele visse saindo da sua casa, quando ele estivesse voltando com a vitória, ele entregaria em holocausto a Deus. Seria para Deus. Então, a primeira pessoa que ele vê é a sua filha. E ele não retrocede do seu voto. Por outro lado, nós temos a filha que diz: pai, foi isso que o senhor votou a Deus? Foi. Então, que o senhor cumpra o voto que o Senhor fez. Aí ela pede 2 meses para poder chorar a sua incapacidade de se tornar mãe. Porque ela não será mãe. Ela será eliminada da terra antes. Então, irmãos, olha que força, olha que responsabilidade, olha que
Que caráter dessas duas pessoas? Isso diz muita coisa a nós. Mas leia e peça que o Espírito Santo te fale, porque é caríssimo. Então ela pede, né? E ela sai pelos montes a chorar a sua virgindade, a chorar a sua, porque ela não será mãe, filha única. Passado esses meses, ela volta. Esses 2 meses, ela volta com suas amigas e fazem, e até os dias onde o livro de Juízes foi escrito, até os dias da escrita desses livros aqui, havia uma festividade em Israel que era em comemoração, que era em memória à filha de Jefté. Mais coisa rica pra gente aprender, irmãos. Capítulo 12. Vamos ler do verso 1 ao 3. Então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon e disseram a Jefté. Observe, irmãos. Por que foste combater os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. E Jefté disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei vocês, mas vocês não nos livrou das suas mãos. Vendo eu que não me livraríeis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subiste hoje contra mim para me combaterdes? Aqui, irmãos, nós temos o povo de Deus contra o povo de Deus. Nós temos os efraimitas, o povo de Efraim, e nós temos o povo de Gileade. Esse cidadão aqui de Gileade foi à batalha e obteve a vitória. Obtendo a vitória, o povo de Efraim vai até ele e fala: por que você não nos chamou para poder lutar? E Jefté fala: chamei sim, eu chamei vocês, mas vocês não vieram. E como vocês não vieram para nos livrar da mão dos amonitas, eu arrisquei a minha vida e Deus me deu a vitória. Irmãos, então, olha aí. O povo de Efraim foi chamado para vir e não veio. E depois, quando o Jefté de Gileade, sendo filho de uma prostituta, sendo um povoado menor, lembra lá que nós vimos no início? Eles estão sob o domínio dos filisteus e dos amonitas. Então, Jefté e o povo de Gileade saem do domínio dos amonitas. Os filisteus, nós vamos ver agora com a entrada de Sansão. Mas o que eu queria focar agora é: ele obteve a vitória e Efraim, de alguma maneira, enciuma, ou de alguma maneira pensa: mas como que não chamou a gente? Ele falou: eu chamei sim. E aí o povo de Efraim vai a vias de fato e entra em guerra de verdade contra o povo de Gileade. Por quê? Porque segundo eles, não foram chamados para poder lutar. Né? Avalie aí, irmãos. Avalie na sua vida como que isso pode ser aplicado. Né? Talvez aquela pessoa que você está passando por dificuldade e depois que Deus te dá a vitória, aí a pessoa vem: mas por que você não me falou? Eu estou pronto a te ajudar e agora eu não gosto mais de você. Então, um negócio assim. Estou dando esse detalhe só para poder dar um direcionamento sobre a aplicação nas nossas vidas hoje.
Irmãos, então nós temos o povo de Deus contra o povo de Deus e foi isso aqui, né? Então, ajuntou Jefté, o povo de Gileade, e luta contra o povo de Efraim. Povo de Deus contra o povo de Deus aqui, né? Ou dito de Deus, supostamente de Deus aqui, né? E aí, Efraim, os gileaditas derrotam, né? Derrotam o povo de Efraim. Então o povo de Efraim quer voltar para casa. E grande parte desse povo ficou do outro lado do Rio Jordão. Esse povo não está de cá, esse povo está do outro lado do Rio Jordão. O que o povo de Gileade fez? O que o Jefté fez? Falou, olha, povo, meus soldados, vocês vão ficar na Vals dos Rios. Vai ficar lá perto do Rio Jordão, vocês vão ficar. E quando a pessoa for saindo, vocês vão fazer um teste com eles. Quando o cara do exército for sair, a pessoa, eu tenho que passar por aqui. Então vocês farão um teste. Vocês dirão para ele, então fala a palavra Shibolete, por favor. E se a pessoa falasse Sibolete, porque essa é uma palavra que é mais específica, que tem uma pronúncia diferente do povo gileadita, que é mais do povo gileadita, não fala Shibolete. Quando o cara falasse, quando o soldado que estivesse querendo passar falasse Sibolete, esse soldado era eliminado imediatamente. Irmãos, o que eu gostaria que os irmãos entendessem aqui? Eles são o mesmo povo, falam o mesmo idioma, são tão parecidos que teria que fazer um teste com eles. E o teste que eles conseguiram fazer foi esse, Shibolete, e se tivesse dificuldade em falar Shibolete, falasse puxado para o S, Sibolete, entenderia que era diferente. Povo, muito igual. Povo, muito parecido. Mas, como nós vimos, Efraim, cheio de ciúme, de inveja, de rixa e de adoecimento na alma, de modo que decidiram mentir, agirem de forma errada e buscarem destruir a Gileade. Por orgulho, por algum motivo. Mas eles eram muito parecidos. Mas nós vamos ver que desde o início, grande parte de Efraim já fica do outro lado do Jordão, porque eles são chegados a gado, são chegados a essas coisas. Tá vendo a necessidade de nós conhecermos a história? Então nós vamos entender muitas coisas nas nossas vidas por causa disso aí. Certo, estamos terminando. Deixa eu ver aqui, próximo passo. Sim. Para os irmãos terem noção de como foi isso aqui, caíram dos efraimitas cerca de 42 mil homens. Para os irmãos verem o tamanho da guerra. 42 mil homens caíram lutando contra o povo de Gileade. Enquanto, quando foram chamados, vamos lutar contra Amon, contra o Deus estranho, contra o Deus maluco, vamos lutar contra o Deus dos Amonitas, lutar contra os Amonitas, contra o povo que de fato é nosso inimigo? Não, nós não vamos. Agora somos irmãos, somos tão parecidos, mesmo idioma, mesma cara, mesmo tudo. Vamos lutar? Vamos. E luta para poder esbagaçar com o outro. Parece com o que nós vivemos hoje? Analise aí. Pense aí. Então, para a gente terminar, nós temos agora, de maneira muito sucinta, Jefté, ele julgou a Israel por 6 anos e morreu e foi sepultado na cidade de Gileade. Depois nós tivemos 3 reis. Desculpa, não é rei, gente, é juiz. 3 juízes. Nós tivemos Absam, que julgou a Israel por 7 anos. Tivemos Elon, que julgou a Israel por 10 anos. E tivemos Abdon, que julgou a Israel por 8 anos. E sempre o tempo todo debaixo dos filisteus. Lutaram contra os amonitas agora, né? E venceram os amonitas. Então, nós temos o capítulo 13, onde Deus irá trabalhar, irá dar
toda a condição para que Israel vença o povo filisteu através de Sansão. Venceu o povo filisteu? Não venceu? Como que é essa história? Domingo que vem, em nome de Jesus, continuaremos. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por essa reunião. Muito obrigado por esse estudo. Muito obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações, tem se revelado a nós. Pai, reina sobre nós. Ensina-nos através da Tua palavra. Pai Santo, em nome de Jesus, abençoa o almoço de cada um. Abençoa a nossa reunião de ceia à noite. Que o Senhor realmente possa somar em nós e que nós sejamos verdadeiramente coluna e baluarte da verdade. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado. Jesus abençoe. Ótimo almoço e até à noite, reunião de ceia. Chama mais alguém para participar conosco. Tá bom? Obrigado. Com Deus.